O assunto de hoje que eu propus trazer para vocês foi falar sobre os inimigos da autoestima. Sim, é isso mesmo, gente. Nós temos inimigos internos. Esses inimigos não são externos, eles não vêm de fora, não vêm de outras pessoas. Os principais inimigos da autoestima, eles vêm de dentro. Eles estão dentro de nós, né? Então, é igual como diz aquele filme, Dormindo com o Inimigo, né? Nós estamos convivendo com esses inimigos dentro de nós, às vezes temporadas grandes, e às vezes não percebemos que eles estão conosco, né? Você já deve ter percebido que em alguns momentos da vida, né, algumas pessoas se sentem para baixo, percebem que não estão progredindo em alguma área da sua vida, e isso causa assim algum desconforto. Ou então a pessoa sente aquela necessidade, aquela tentação de olhar para as outras pessoas e ficar fazendo comparações. Olhar que a outra pessoa está desenvolvendo, está conseguindo, está avançando e eu não. E então isso também pode causar um sofrimento. Você deve ter também já passado por alguma situação de perceber que você está fazendo esforços para melhorar, para ter uma boa autoestima, mas ao mesmo tempo você sente que tem alguma coisa que te puxa para trás, alguma coisa que te bloqueia, que te impede de desenvolver e de progredir. Então, gente, é isso. Essa força que te puxa para trás, esse bloqueio que você sente, é exatamente a presença dos inimigos da autoestima que residem dentro de nós. Esses inimigos da autoestima, eles destroem, detonam com a nossa autoestima, eles impedem o nosso progresso pessoal e muitas vezes eles nos enganam, porque às vezes a pessoa não reconhece aquele inimigo como sendo um amigo. Então acaba tratando como se fosse um chegado, né? Como se fosse um amigo. Não reconhece como inimigo. Então, às vezes acaba fazendo parceria com esse inimigo, achando que ele é um amigo ou achando que é uma qualidade, que é uma virtude. Ao longo aqui da descrição que eu vou fazer dos inimigos da autoestima, vou citar algumas circunstâncias da nossa vida que muitas pessoas que são inimigas, essas circunstâncias são inimigas, mas as pessoas às vezes encaram essas circunstâncias como virtudes, como qualidades, como coisas boas, né? Que é um equívoco. Então, o que a gente tem que entender, em princípio, é que esses inimigos, eles bloqueiam o nosso crescimento pessoal, bloqueiam a nossa autoestima e bloqueiam a sua vida, assim, as suas decisões, as suas escolhas. E felizmente, né, já tem muitas pessoas, especialmente as mulheres, que é o grupo de público que eu trabalho mais, que já estão se despertando para reconhecer esses inimigos da autoestima, já estão começando a tomar atitudes contra esses inimigos para derrotá-los e estão já se libertando desses seus efeitos nocivos, né? O grupo de resgate da autoestima para mulheres que eu trabalho online já é uma ajuda às mulheres nesse sentido, para que elas possam identificar e reconhecer esses inimigos e já desenvolver estratégias para derrotar esses inimigos e jogá-los no chão, né? Deixá-los derrotados mesmo, né? Jogar na lona, né? Muitas vezes, gente, esses inimigos eles ficam ocultos na nossa mente. Às vezes nós agimos
influenciadas por esses inimigos de forma inconsciente, né? E esses inimigos, às vezes, quando ficam ocultos, eles acabam afetando negativamente os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas opiniões, enfim, eles influenciam a nossa vida como um todo, tá? Então, eles detonam, né? São destruidores, esses inimigos são destruidores, não há como fazer parceria com eles, e eles não só bloqueiam o desenvolvimento da pessoa, como eles às vezes fazem até a pessoa retroceder, andar para trás, regredir, tá? Então nós temos que ficar muito atentas. Vou ver se dá tempo aqui de eu falar de 10 inimigos da autoestima, tá? Vamos aqui avançando e eu vou falando um por um, tá? Então vocês vão se identificando e vendo se vocês se veem nessa situação ou se conhecem alguém que está dentro de alguma dessas 10 situações em que eu vou falar, que são os inimigos da autoestima. Então, o primeiro inimigo da autoestima que eu quero colocar aqui para vocês é o vitimismo, o coitadismo e aquele sentimento de autocomiseração. O vitimismo, gente, é quando a pessoa tem aquele sentimento constante de que ela é vítima de todos. Ela é vítima de injustiças, ela é vítima de opressão das outras pessoas, do patrão, do chefe, do professor, da família. Ela é vítima de maus tratos, ela é vítima de arbitrariedade, de discriminação. Enfim, a pessoa sempre tem essa percepção de que ela está sendo vítima de algum ataque. Então, o que acontece? Essa pessoa toma essa posição de vítima, então desenvolve aquele sentimento de pena de si mesmo, né? E esse sentimento de coitadismo, de pena de si mesmo, bloqueia a pessoa e não deixa essa pessoa evoluir, desenvolver, não deixa essa pessoa assumir responsabilidades pelos seus atos e pelas suas escolhas e decisões, porque ela nunca assume nada que ela faz, porque ela sempre tem que pôr a culpa no outro. Ela é a vítima, é o outro que está ofendendo, que está maltratando, que está praticando injustiça. Então, às vezes, eu conheço pessoas assim que estão sempre nessa postura, né, de nunca assumir responsabilidade de nada, sempre tem algum outro culpado que é externo. Então, um inimigo que a gente precisa derrotar, que a gente precisa jogar na lona mesmo e imobilizar, então esse sentimento de vitimismo, de coitadismo e de autocomiseração, né, de ter pena de si mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ou quiserem fazer algum comentário, pode escrever aí que eu vou tentando acompanhar aqui os comentários aí de vocês, tá? Agora, o segundo inimigo da autoestima é a comparação e a competição, tá? Mulheres, prestem atenção nisso, porque as mulheres têm uma tendência muito grande de fazer comparações de umas com as outras. Olha só, vocês vão se identificar nisso aí, vocês vão perceber que eu estou falando o certo, assim, o que acontece mesmo. Por exemplo, a mulher vai numa festa, ela compara o vestido dela com o vestido da outra, ela compara a maquiagem dela com a maquiagem da outra. Nas redes sociais, ela compara o corpo dela com o corpo da outra, ela compara, né, a profissão, a carreira. Então, assim, as mulheres precisam estar atentas, que elas têm muita tendência a viver nessa vibe de comparações, né? E as comparações, gente, acabam levando a gente a supervalorizar o que é do outro e a desvalorizar o que é nosso, né? Nos leva a
pode levar a um sentimento de inveja e pode levar também, consequentemente, a uma autodepreciação, porque tudo que é do outro é melhor e tudo que é meu é pior. Então, a comparação, ela não é amiga, tá? Muitas pessoas falam assim, mas eu gosto de me comparar com outras pessoas porque isso me dá um gás, isso me motiva, isso me estimula o crescimento, mas não é bem assim não, gente, não é bem assim. Você não tem que depender de se comparar com outras pessoas para ter motivação e para ter estímulo para o seu crescimento pessoal. Então, a comparação e a competição é um gatilho certo para detonar a autoestima, tá? Para baixar a autoestima. Então, é um caminho curto e seguro para a autodepreciação. Não leva a outro lugar a não ser a autodepreciação. É aí que a comparação vai te levar. O terceiro inimigo, então, da nossa autoestima é a cobrança interna e externa exageradas, tá? Então, aquela autocobrança, né? Vejo muito isso na minha prática do consultório, vejo muito isso nesses grupos de resgate da autoestima que eu estou trabalhando com as mulheres. Meu Deus, como tem mulheres autocobrantes, né, que se autocobram assim num nível altíssimo de exigência consigo mesmos. E o que acontece quando a pessoa se cobra muito? Há uma tendência à autopunição, à repressão das suas atitudes, das suas qualidades. Há um povoamento, né? A mente da pessoa que tem uma cobrança interna e externa muito exagerada, a mente dela fica cheia de sentimentos negativos, fica cheia de culpa, fica cheia de frustração, porque ela está o tempo todo se exigindo num nível assim desumano. A gente vê muito essa característica de autocobrança em pessoas assim, atletas, tá? Atletas profissionais costumam ser assim exageradamente autocobrantes consigo mesmos. Artistas, tá? Artistas, né? Das várias áreas, da pintura, da literatura, da música, também são muito autocobrantes, e atores também, e atrizes, etc, né? Militares, a Ju tá lembrando aqui, ó. Militares também têm um nível de exigência e de cobrança muito grande e acaba exigindo de si mesmo e exigindo do outro, né? Passa essa exigência para o exterior também. A Giovana está dizendo aqui, como me cobro muito, nada que eu faço parece que está bom. Eu sempre tenho algo por fazer. Aí a autoestima vai lá embaixo, né? Então, assim, você nunca está satisfeita, né? Você nunca atinge um patamar em que você possa, você mesmo se aplaudir e sentir aquela satisfação, né? Aquela sensação de satisfação consigo mesmo, né? Então, precisa dar um soco nessa cobrança interna aí, tá? E ser mais tolerante. Ainda vou falar um pouco, daqui a pouco vou falar um pouco também sobre a tolerância consigo mesma, tá? Que tem um link aí com essa questão da cobrança interna e externa exageradas, tá? Então, esse foi o terceiro inimigo. Agora, o quarto inimigo da autoestima é a insegurança, a indecisão, o medo e a dúvida, tá? Essas quatro características, né, que a gente põe tudo num pacote só,
elas acabam prejudicando não só a nossa vida pessoal, como também a nossa vida profissional, né? Imagina um profissional com essas características, com insegurança, com indecisão, com medo e com dúvida. Ele não avança no seu trabalho, na sua carreira, nas promoções que tem dentro da sua empresa. Então, como a pessoa fica assim, a insegurança, ela trava a pessoa, ela não deixa a pessoa dar passos, né? Não deixa a pessoa ousar, não deixa a pessoa avançar. Então, o que acontece? As frustrações surgem. As frustrações surgem porque a pessoa percebe que ela não está avançando, que ela não está saindo do lugar, né? E aí vem aquele sentimento assim de que eu não sou bom o suficiente para desempenhar determinadas funções, eu não sou bom o suficiente, por exemplo, para ter uma família, eu não sou bom o suficiente para ter um relacionamento amoroso saudável, porque essa insegurança, quando ela está na vida da pessoa, né, insegurança, medo, dúvida, indecisão, ela está em todas as áreas, ela não está normalmente numa área só e excluindo as outras áreas. Normalmente essas características elas afetam todas as áreas da vida da pessoa. Então precisamos, vou falar um pouco também sobre isso no final, a chave, né? A forma de combater esses inimigos, né? Para que nós possamos nos livrar deles e caminhar e desbloquear e andar para frente, né? Seguir para frente. O quinto inimigo da autoestima, gente, é a procrastinação. A procrastinação é tão importante que daria para fazer uma live só falando sobre isso, né? Mas eu vou falar aqui resumidamente, né? Sobre a procrastinação, que é um inimigo muito comum. Olha, quando bate um cliente para mim e fala assim, eu estou procrastinando, isso está me incomodando muito, não consigo realizar, estou cheio de tarefas para realizar e eu não saio do lugar, eu não faço, eu fico deixando para depois, para a última hora. Bater e valer, gente. Autoestima baixa. A autoestima baixa é que obriga praticamente a pessoa a procrastinar, né? A procrastinação é assim, quando você deixa uma coisa para depois, para amanhã, para a semana que vem, ou para a última hora, para a última das últimas horas, você tem um alívio temporário. Naquele momento você, fiquei livre dessa tarefa agora, por enquanto, né? Joguei para frente. Mas só, gente, que com o tempo, esse alívio temporário vai ser substituído por um sofrimento, porque a pessoa que está procrastinando, ela tem consciência de que está adiando tudo, de que a vida dela não anda por causa disso, de que a vida dela não progride. Então, quando isso se torna um hábito, gente, Deus me livre, isso prejudica muito a pessoa profissionalmente, prejudica nos relacionamentos familiares, amorosos, amizade. Aquela pessoa que procrastina, ela acaba ficando marcada, ficando conhecida com essa característica. E fulano, não deixa por conta dele não, que ele não faz, deixa para depois, deixa para a última hora. Então isso acaba também sujando a sua reputação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão da procrastinação também está muito ligada a uma questão, está ligada à autoestima baixa, porque está ligada à questão do merecimento. Muitas vezes a pessoa deixa para depois porque inconscientemente ela experimenta um sentimento de desmerecimento. Eu não mereço isso que eu tenho que resolver, por exemplo, eu não mereço, né, estar com o quarto arrumado, com a casa arrumada, com o trabalho feito da escola, né, o
ou o trabalho profissional mesmo, né? Então, assim, a pessoa se boicota, através da procrastinação, né? Está muito relacionado a uma questão de não merecimento, da pessoa se sentir não merecedora de felicidade, não merecedora de ter as coisas resolvidas a tempo, não merecedora de ter a sua casa arrumada, seu trabalho, seus compromissos em dia. É como se ela não merecesse. Mas isso é uma coisa assim que ocorre a nível inconsciente, né? A pessoa não faz isso assim, muitas vezes premeditadamente. Agora, o sofrimento que isso causa é consciente. A pessoa tem consciência do sofrimento que a procrastinação causa, tá? E isso, então, às vezes leva a pessoa a procurar ajuda profissional para resolver essa questão, porque chega num ponto que esse sofrimento fica insuportável, tá? O sexto inimigo da autoestima é a dependência ou a necessidade da aprovação e reconhecimento dos outros, tá? É aquela pessoa, então, que dá muita importância à opinião alheia. Tudo que ela faz é esperando um reconhecimento de alguém, é esperando a aprovação de alguém. É certo, gente, que na infância, a criança, quando está em fase de formação de personalidade, quando está em fase de construção da autoestima, ela precisa da aprovação dos adultos. Isso é necessário para ela, é benéfico para ela construir a sua autoconfiança, para ela construir a sua autovalorização. Mas depois que a pessoa se torna adulta, isso não tem que ser uma necessidade. Ó, a Alessandra falando aí, Escute, Alessandra, depois que a pessoa se torna adulta, você não tem que ficar esperando a aprovação dos outros. Quer dizer, é bom quando vem a aprovação, é legal, é prazeroso, alimenta o nosso ego, mas nós não podemos depender dessa aprovação para ter uma autoestima boa. A primeira pessoa que tem que se aprovar é você mesma. É você mesma que tem que se dar essa aprovação. Depois que você fica adulta, você não tem que esperar essa aprovação dos outros, não. Se ela vier dos outros, ótimo, ó, é lucro, parabéns, tá? Beleza. Mas se ela não vier, você não tem que desmaiar e desmontar por causa disso, não. Você própria tem que ser a sua aprovação. Você própria tem que se dar esse reconhecimento. Você própria tem que se dar essa valorização. Mesmo que as coisas não saiam tão bem quanto você esperava, você tem que ter essa convicção assim, olha, eu fiz o meu melhor. Não saiu como deveria ser, não saiu como eu esperava, mas eu tenho convicção que eu dei o meu melhor. Eu posso até tentar de novo, melhorar da próxima vez, mas eu dei o meu melhor, né? Meu melhor tempo, minha melhor prioridade, minha melhor disposição e não consegui, mas tudo bem, erros fazem parte da vida, né? Então, gente, não deixem a vida de vocês ser guiada pela opinião de outras pessoas. Olha, eu cuido de pessoas no consultório que têm essa dependência de opinião de outras pessoas, que elas não dão um passo sem consultar a opinião da amiga, da mãe, do pai, da irmã, do namorado, do parceiro. Olha, isso é uma dependência muito doentia, isso não é normal, isso não é saudável. Você tem que ter seus próprios critérios, você tem que ter seu próprio código de valores, e para você não precisar ficar dependendo da opinião do outro, porque o outro ele não conhece a sua vida como você conhece. Só você conhece a sua vida toda, né? Você é que sabe os caminhos que você trilha, você é que sabe onde o calo aperta, onde o seu sapato aperta. A outra pessoa, ela conhece a sua vida só por uma fresta, ela vê a sua vida assim, ó, só por uma gretinha, ela só conhece parte da sua vida. Então, como que a outra pessoa pode ficar
dando opinião na sua vida e você tomando decisões baseadas na opinião da outra pessoa que não conhece a sua vida. Então não dá, gente, isso não dá. Realmente você tem que ter suas opiniões próprias. Você tem que desenvolver essas opiniões próprias. E o que acontece quando a pessoa tem essa dependência da opinião alheia é que ela não tem opinião própria, ela não tem opinião formada. Por quê? Porque ela não está habituada a olhar para dentro de si, ela não está habituada a fazer essa conexão com o seu eu interior. Ela fica olhando muito para fora, muito para o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo, e olha pouco para dentro. Na verdade, nós somos educadas muito para olhar para fora, para cuidar do outro, para olhar os interesses do outro. E muito pouco nós não somos educadas a olhar para nós em primeiro lugar, a olhar o nosso interior, olhar os nossos interesses, olhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos valores, mas isso é treinável, isso dá para a gente aprender e isso dá para começar a fazer a partir de então, né? Agora, o sétimo inimigo da autoestima é o perfeccionismo, tá? Que é um elemento que tem um pouco a ver com aquele outro inimigo que eu falei, da cobrança, alto nível de cobrança interna e externa. O perfeccionismo, gente, é aquela necessidade da pessoa de fazer tudo absolutamente perfeito. A Giovana aí, olha. O perfeccionista é aquela pessoa que tem, então, a necessidade de fazer tudo perfeito e ela também tem uma necessidade de ser vista como perfeita. Então, parcialmente, o perfeccionista também dá muita importância à opinião alheia, porque é importante para ele ser visto como uma pessoa que faz tudo com lisura, com perfeição, né? E então, quando o perfeccionista não consegue fazer tudo com perfeição, o seu valor próprio se vê ameaçado, né? Agora, a gente tem que diferenciar o que é o perfeccionismo patológico do perfeccionismo não patológico, tá? Um pouco de perfeccionismo, né? Aquele desejo de fazer as coisas corretamente, com pontualidade, com assiduidade. Muitas pessoas, né? Não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas têm essas características. Agora, se isso não causa ansiedade e sofrimento para a pessoa, tudo bem, não tem que se preocupar, não atingiu um nível de patologia. Agora, aquele perfeccionista que tem um nível de ansiedade, que tem um nível de sofrimento, um grau de sofrimento em função de correr atrás desse perfeccionismo, aí sim, aí a gente já entra num terreno que é preocupante, né? Muitas pessoas às vezes se auto-intitulam perfeccionistas e às vezes não são. Às vezes é simplesmente uma pessoa cuidadosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa detalhista. Isso necessariamente não significa que é perfeccionista. Então, o que vai diferenciar o perfeccionismo normal do perfeccionismo patológico é exatamente a ansiedade que a pessoa tem em relação a fazer as coisas perfeitas ou o sofrimento que tem sobre essa exigência que a pessoa tem de fazer tudo perfeito e de
ser vista como perfeita, ser vista como cuidadosa, como atenciosa, como pontual, etc, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso não tomar conta da gente, para isso não virar o centro da nossa vida, né? Nós temos que ter um pouco de flexibilidade também, vou falar nisso daqui a pouco, para aceitar os nossos erros, aceitar nossos altos e baixos, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E uma coisa que acontece com o perfeccionista também é que, assim como ele é perfeccionista consigo mesmo, ele acaba exigindo esse perfeccionismo das outras pessoas. Então, você que né, se diz perfeccionista e tem filhos, cuidado também para você não passar isso para os seus filhos, não tornar os seus filhos também perfeccionistas e sofrendo e com ansiedade por causa de fazer as coisas perfeitas, né? Procure se cuidar, procure se livrar desse inimigo da autoestima para você não passar isso para gerações futuras, tá? O 8º inimigo da autoestima é o criticismo exagerado e principalmente a autocrítica. Então, esse inimigo também está ligado ao perfeccionismo e ligado lá àquele outro que eu falei lá atrás, que é da autocobrança, né? Geralmente, uma pessoa que exige muito de si mesma, que é muito crítica consigo mesma, muitas vezes ela tende também a não ser compreensiva com os erros dos outros, tá? Eu vejo duas linhas, né, de pessoas, 2 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que têm um criticismo exagerado consigo mesmo, a autocrítica alta consigo mesma, mas não têm essa autocrítica com outras pessoas, são muito bondosas e benevolentes com outras pessoas, têm compaixão, têm tolerância, mas consigo mesmas elas são muito autocríticas. E existe um outro grupo de pessoas que é diferente, ela é autocrítica consigo mesma e é crítica com as outras pessoas também. Vocês já viram, já conversaram? Eu conheço pessoas assim, que tudo que fala é criticando, assim, nunca tem uma palavra agradável para sair da boca, nunca tem uma palavra positiva. Essa pessoa está sempre, parece que ela olha para a situação sempre no sentido assim de ver os defeitos. Então a pessoa está sempre apontando defeitos no outro, nas situações, no trabalho, na família, nos relacionamentos, na política, na cidade, na rua, né? Então, são pessoas assim geralmente muito negativas, né? Esse grupo de pessoas que é autocrítica consigo e autocrítica e crítica com as outras pessoas também, são pessoas às vezes muito ferinas, porque às vezes elas fazem críticas e dão opiniões para as quais elas não, né, opinião que não foi pedida, né? Elas não foram consultadas, mas elas soltam as críticas assim mesmo. Então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder lidar e conviver com essas pessoas que são muito críticas, né? Então, o que eu quero dizer, assim, que nessa questão de autocrítica, você precisa tratar a si mesmo como você trata as outras pessoas. Se você trata as outras pessoas com benevolência, com compreensão, com tolerância, dê a você também esse mesmo padrão de tratamento, né? Não deixe que isso fique só voltado para as outras pessoas e que com você mesma você seja assim um carrasco, né? Um algoz, se martirizando e se crucificando por causa dos seus erros. Nós temos que aprender a lidar com os nossos erros, gente.
Os erros, eles não nos definem. Os erros, eles não dizem quem eu sou. Os erros não diminuem o meu valor. Erros são acidentes de percurso, né? Erros são acidentes de percurso. E erros são bons professores. Erros são lições que a gente pode aprender na vida e tirar aprendizado através dos erros para a vida, para não repetir, né? A Sandra está perguntando aqui, uma autocobrança, né? Exatamente, autocobrança, a gente já falou nisso aqui agora há pouco, né? A autocobrança é um dos inimigos da autoestima que detona com a autoestima da pessoa e joga a autoestima lá embaixo. O nono inimigo da autoestima é a intolerância, a falta de flexibilidade e a rigidez consigo mesma. Tem pessoas que são extremamente inflexíveis consigo mesmas, com seus erros, com os seus altos e baixos, com as suas vulnerabilidades, e acabam por se culpar e se condenar por causa dos seus erros. Olha, gente, nós temos que parar com essa coisa de jogar os erros, não admitir os nossos erros, jogar para debaixo do tapete. Não tem nada de errado em admitir os nossos erros. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros, né? Todos nós temos na nossa vida, no nosso psiquismo, um lado de luz e um lado de sombra. O lado de luz é esse lado de qualidades, de virtudes, de bondade, de coisas boas que a gente faz, esse lado positivo. Agora, esse lado sombrio, que a gente chama nossas sombras, é onde estão as coisas negativas, os sentimentos ruins, né? Sempre a gente é assaltado por sentimentos ruins. Quem nunca, né? Quem nunca viveu assaltados por sentimento ruim de, por exemplo, de ódio, de raiva, de inveja, enfim. Então, essas são as nossas sombras. Mas nós temos que lidar bem com essas sombras, nós temos que admitir que essas sombras existem dentro de nós para que nós possamos alimentar a luz, né? A luz, a gente valoriza a luz exatamente porque a gente conhece as sombras, né? A gente valoriza a luz porque a gente conhece o terror do escuro. Então, admitir os erros, gente, não diminui o seu valor, é simplesmente um momento que você está tendo contato com a sua vulnerabilidade, com a sua fragilidade, com a sua sombra, né? Então, seja flexível e tolerante com você mesma. Pratique a autocompaixão. Estava falando, na sexta-feira mesmo, estava falando sobre isso no grupo de mulheres, né, de resgate para a autoestima, sobre a autocompaixão, né? Até postei, eu acho que eu fiz uma postagem no Instagram ontem sobre autocompaixão também, que foi muito bem recebida, teve muita curtida até. Tenha consideração com você mesma, seja leve com você mesma, diminua o grau de exigência com você mesma, porque tem muitos processos acontecendo aqui dentro, gente. Tem processos de cura acontecendo que você não conhece, tem processos de crescimento, tem processos de fortalecimento emocional que você não conhece, e as coisas estão aqui acontecendo internamente. Então tenha essa leveza com você, tenha essa tolerância com você mesma, porque eu sei que você tem essa tolerância com outras pessoas, né? Eu verifico isso com a minha clientela, né? Eu peço para a pessoa se colocar no lugar de outra pessoa.
Se coloque no lugar de uma amiga sua que esteja vivendo a mesma situação que você está vivendo, né? Saia da situação e olhe para uma amiga que esteja vivendo a mesma situação que você está vivendo. O que você diria para essa pessoa, essa amiga que está vivendo a mesma situação que você está vivendo? Você ia detonar ela? Você ia criticar? Você ia meter o pau? Não, você ia sentar, olhar nos olhos, ouvi-la, né? Dar atenção para ela, ser tolerante, tentar minimizar o sofrimento dela, falar, olha, fulana, vamos olhar essa situação por outra perspectiva, vamos olhar por outro ponto de vista. Quem sabe você não está sendo muito cruel com você mesma? É isso que você ia fazer para outra pessoa, eu imagino, né? A maioria das mulheres responde isso para mim. Com as minhas amigas, com a minha família, eu sou muito compreensiva, sou muito tolerante, sou muito amiga, né? Estou sempre pronta a escutar. Aí eu pergunto, e por que você não faz isso com você mesma? Por que você não faz isso, né? De ter essa tolerância com você mesma, de ter essa compaixão com você mesma? É o mesmo tratamento que você dá para o outro, você tem que dar para você mesma, né? Senão não faz sentido. Então, esse inimigo da intolerância, da falta de flexibilidade e do excesso de rigidez vai ser combatido com a prática da autocompaixão, tá? E agora nós vamos aqui, deixa eu ver meu horário aqui, como é que tá, gente? Já estamos no décimo inimigo, vai dar tempo, ai que legal. Vai dar tempo de vocês, espero que vocês estejam anotando aí no caderninho, hein, gente? Anota esses 10 inimigos aí, porque, ó, começa amanhã, segunda-feira, ou começa agora mesmo, a combater esses inimigos, a fugir deles, a detoná-los, a jogar eles na lona, ok? E o 10º inimigo da autoestima é o sentimento de culpa, o sentimento de inferioridade e o sentimento de não merecimento. Esse pacote aí a gente chama de complexo de inferioridade, tá? Pessoa que tem todos esses sentimentos aí. Então, isso caracteriza uma pessoa que sente que não está à altura dos padrões sociais, não está à altura de um bom emprego, não está à altura de um bom relacionamento amoroso, não está à altura de ganhar um presente. Aquela pessoa que acha que não está à altura de ganhar um elogio. Já viu pessoas que recusam elogios, gente? A pessoa não se vê merecedora do elogio. Você faz um elogio sincero para a pessoa pega e desmerece seu elogio assim de imediato, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, né? Você fala assim, fulana, você está com um vestido bonito, que vestido lindo que você está muito elegante. Aí a pessoa fala, não, esse vestido é muito velho, você não sabe quanto tempo tem esse vestido. Ou então fala, custou muito barato, comprei lá na promoção da loja, não sei das quantas. Então assim, em vez dela só agradecer, o elogio, falar muito obrigada, né? Eu me esforço, né, para ficar bonita, para ficar elegante. Pronto. Reconheceu, captou, acolheu o elogio. Agora, quando a pessoa, ela rebate o que você fala, é como a Júlia está dizendo aqui, é quase como uma ofensa. Você está quase ofendendo a pessoa de estar elogiando, né? Então, isso está ligado ao complexo de inferioridade, tá, gente? Essa cena está ligada ao... A Alessandra está rindo, né, Alessandra? É hilário mesmo. É uma comédia. A pessoa não aceita elogio. Então, gente, o sentimento de culpa, de inferioridade, de não merecimento também é um inimigo da autoestima, né? Ele pode detonar sua autoestima, então você precisa trabalhar no sentido de fortalecer sua autoestima, seu autovalor, sua autoconfiança, para você não ser atacada por esses sentimentos aí que fazem o pacote do complexo de inferioridade.
Então, gente, todos esses inimigos, como eu disse, vocês viram que eles são internos, não são coisas que vêm de fora, dos outros, das circunstâncias, da situação. Está tudo aqui dentro. Então, nós não podemos admitir conviver com esses inimigos, né? Dormir com esses inimigos, porque eles vão nos bloquear, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Então, mas como fazer para derrotar esses inimigos? Como, né? Como? Então, agora vem o mais importante. Anota no seu caderninho aí, tá? Primeiro passo é você reconhecer que existem esses inimigos e saber identificar quais são desses 10 que eu falei, quais estão habitando na sua vida, tá? Depois que você identificar, reconhecer esses inimigos, você tem que procurar ampliar o seu autoconhecimento. Você tem que procurar maneiras de se conhecer melhor, de olhar para dentro de si mesma e conhecer melhor quais são as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, quais são os seus limites, né? Aquilo que você não tolera, não aguenta, quais são os seus potenciais, né? As coisas boas que você pode realizar, qual é o seu código de valores, quais são os valores que norteiam a sua caminhada, norteiam a sua vida e dos quais você não abre mão, né? Você não abre mão desses valores, porque são esses valores que são os faróis da sua vida, que iluminam a sua caminhada. Mas isso você só vai saber se você olhar para dentro de si mesma, para você olhar, se você olhar para o seu eu, se você fizer conexão com o seu eu interior, que é aquilo para a qual nós não fomos educadas a fazer. Nós não fomos educadas a ter um tempo para olhar para nós mesmas, para olhar para as nossas necessidades, que eu já falei em lives passadas aqui, de como nós fomos educadas, né? As mulheres foram educadas para servir, para cuidar, para olhar para o outro, para ver as necessidades do outro e não foram, então, ensinadas a olhar para si mesmas. Mas eu estou aqui para isso, tá? Estou aqui para te ajudar, para te pegar pela mão, te ajudar e te conduzir a você ampliar esse autoconhecimento. E isso é uma prática diária, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é um processo, você tem que ter paciência e tem que praticar, tá? Se você quiser um pontapé inicial, vem comigo no grupo de resgate da autoestima para mulheres. Eu estou agora terminando essa semana, que está entrando agora, vou terminar a turma 3 e já vou começar a turma 4. Dentro dessa semana eu já vou abrir as inscrições para o próximo grupo, que é a turma 4, tá? Que é, então, já atividades programadas para você ir se desembaraçando, para você ir ganhando essa prática de olhar para suas questões internas. E é maravilhoso, as atividades são leves, são prazerosas e nem por isso elas são superficiais. Então, gente, para você fazer essa conexão com você mesma, você tem que fazer uma conversa com você mesma, tá? Olha, a gente está muito habituado e condicionado a prestar atenção nos outros, os outros querem falar, as outras pessoas querem ser ouvidas, nós ouvimos as outras pessoas, mas nós não nos ouvimos. Nós temos que dar atenção a uma voz interior que nós temos aqui, né? Ouvir a nossa própria voz. Essa voz própria, muitas vezes ela vem do coração, de um lugar que a gente chama que é o coração, ou ela vem das emoções, ou ela vem da sua esse, ou ela vem da sua razão, da sua racionalidade. Enfim, para nós encontrarmos esse equilíbrio nessa conexão com o eu interior, nós temos que ouvir um pouco da razão e um pouco da emoção, tá? Para poder encontrar esse equilíbrio.
Então, gente, a psicologia tem mostrado a importância do autoconhecimento para a produção de mudanças desejadas no nosso comportamento. Nós não conseguimos fazer mudanças no comportamento se não tiver autoconhecimento. Pelo menos não serão mudanças sustentáveis. Você pode até fazer uma mudança, mas ela não vai se manter, ela vai durar por pouco tempo, ela não vai se sustentar porque não tem autoconhecimento, não tem base, não tem sustentação. Então, quando nós detectamos alguma coisa na nossa vida que precisa mudar, nós precisamos desse autoconhecimento e precisamos saber o que mudar e como mudar essa direção, qual a direção que a gente vai e as estratégias, a direção e as estratégias. Muitas vezes a pessoa consegue isso sozinha, né? Por exemplo, essa live de hoje é uma ajuda, um direcionamento para você promover mudanças na sua vida. A leitura de um livro também pode ajudar, fazer uma palestra, ouvir uma palestra, fazer um curso, um workshop, enfim. Tem muitas maneiras que a pessoa pode usar para poder melhorar e aprofundar esse autoconhecimento. Mas tem situações que às vezes a pessoa sozinha não consegue, né? Situações assim mais de maior comprometimento, situações assim mais complexas, às vezes ela sozinha não vai conseguir desembaraçar o novelo e achar o caminho, né? Achar o fio da meada, achar o caminho para sair daquela situação e promover mudanças. Aí, nesse caso, eu recomendo que você procure ajuda psicológica, né? Procure um psicólogo competente, experiente, para fazer uma avaliação junto com você, porque aí, fazendo essa avaliação da sua condição, esse psicólogo vai ter elementos e técnicas para aplicar com você, para juntos vocês construírem um caminho de saída, para juntos vocês desenvolverem as estratégias de mudança que você precisa implementar na sua vida, né? E então o psicólogo é uma pessoa com uma escuta qualificada que vai te dar a atenção e a escuta necessária e vai aplicar. Ele tem ferramentas técnicas para aplicar com você e para te ajudar a sair, a desembaraçar esse novelo aí, tá?